Olá, meu nome é Miguel Queiroz Trindade, sou da primeira fase de TELE e vou apresentar sobre o modelo atômico de Dalton para o modelo atômico de Thomson. Vou começar falando como a teoria atômica teve seus primeiros indícios. Ela teve origem na Grécia Antiga, dizendo que a matéria era formada por partículas indivisíveis, chamadas átomos. Porém, essa teoria não foi comprovada cientificamente e caiu em desuso durante muitos séculos. Somente no final do século XVIII a teoria atômica ressurgiu com o trabalho de John Dalton, que propôs a ideia de átomos, indivisíveis e indestrutíveis. No final do século XIX, novas descobertas foram feitas que modificaram a teoria atômica, como a descoberta do elétron por Joseph John Thomson. Essa descoberta levou ao desenvolvimento do modelo atômico de Thomson e posteriormente ao modelo atualmente aceito pela ciência, desenvolvido por outros cientistas, como Ernest Rutherford e Niels Bohr. Vou dizer agora um pouco da história e o que esses cientistas realmente fizeram. John Dalton e Joseph John Thomson. John Dalton foi um químico inglês e é considerado o pai da teoria atômica moderna. Ele desenvolveu sua teoria no final do século XVIII, a partir das observações de que as reações químicas ocorrem em proporções definidas e consistentes. Com base nisso, ele propôs que a matéria era composta por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Já Joseph John Thomson, mais conhecido como apenas Thomson, foi um físico inglês que descobriu o elétron em 1897. Com base em seus experimentos, Thomson propôs um modelo atômico, chamado de modelo atômico de Thomson, que dizia que os átomos eram compostos por uma esfera positiva contendo elétrons incrustados, como uva passas em um panetone. Agora, vou dizer e explicar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton. Dalton dizia que a matéria é composta por átomos indivisíveis e indestrutíveis, como eu disse antes. Dalton propôs que a matéria é composta por partículas pequenas e indivisíveis, chamadas átomos. De acordo com ele, esses átomos são indestrutíveis e mantêm sua identidade química durante as reações químicas. Os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Dalton acreditava que todos os átomos de um mesmo elemento químico eram idênticos em massa, tamanho e outras propriedades químicas. Os átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. Dalton também afirmou que os átomos de elementos químicos diferentes possuem propriedades químicas distintas, o que significa que os átomos de um elemento não podem ser transformados em átomos de outro elemento através de uma reação química. As reações químicas são resultado da combinação de átomos em proporções definidas. Uma das maiores e principais contribuições de Dalton para a química foi sua descoberta que as reações químicas ocorrem em proporções definidas e consistentes. De acordo com ele, os átomos se combinam em proporções definidas para formar compostos químicos, o que significa que a composição de um composto químico é sempre a mesma, independente da fonte ou do método de produção. Agora, vou falar alguns problemas que ocorreram na teoria de Dalton, como toda teoria. Um dos primeiros problemas que ocorreu na teoria de Dalton foi o problema com a teoria da indestrutibilidade dos átomos. Com o avanço da ciência, foi descoberto que os átomos não eram indestrutíveis, como Dalton havia teorizado. Na verdade, os átomos podem ser divididos em partículas menores. O modelo de Dalton também possuiu muita dificuldade em explicar a existência de íons e isótopos. O modelo de Dalton não considerou a existência de íons e isótopos, que são átomos com cargas elétricas diferentes e átomos do mesmo elemento químico com massas diferentes. Dalton também teve muita falta de consideração da existência de partículas subatômicas. O modelo de Dalton considerou os átomos como partículas indivisíveis e não levou em conta a existência de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons. Essas limitações foram descobertas tempo depois por cientistas como Thomson, Ernest Rutherford e Niels Bohr,
que desenvolveram modelos atômicos mais completos e sofisticados. Agora, vou dizer como o modelo de Dalton foi ultrapassado pelo modelo de Thomson. Thomson, em 1897, fez um experimento, um dos mais importantes, que demonstrou a presença de elétrons nos átomos. Neste experimento, Thomson usou um tubo de raios catódicos, que consistia em um tubo de vidro contendo gás rarefeito e 2 eletrodos conectados a uma fonte de alta tensão. Quando uma corrente elétrica era aplicada aos eletrodos, um feixe de partículas carregadas, os chamados raios catódicos, era produzido. Thomson observou também que os raios catódicos eram atraídos por um campo elétrico negativo, o que indicava que as partículas carregadas no feixe eram negativas. Além disso, ele descobriu que a relação entre a carga e a massa dessas partículas era muito diferente da relação encontrada em qualquer outro tipo de partícula conhecida na época. Com base nesses resultados, Thomson propôs a existência de partículas subatômicas. E isso Dalton não conseguiu fazer. Com carga elétrica negativa, que ele chamou de elétrons. Ele sugeriu que os elétrons estavam presentes em todos os átomos que eram responsáveis pelas propriedades químicas dos elementos. O experimento de Thomson foi um marco importante no desenvolvimento da teoria atômica, pois foi a primeira vez que uma partícula subatômica foi descoberta e abriu caminho para novas descobertas e desenvolvimentos na área. Agora, finalmente, vou falar um pouco sobre o modelo de Thomson. O modelo de Thomson, também conhecido como modelo do pudim de passas, panetone de passas, uma forma engraçada de dizer, descreve que os átomos são constituídos por uma esfera positiva uniforme, que contém elétrons incrustados. Essa esfera positiva é formada por um grande número de átomos positivos, como se fossem pedaços de matéria positiva. Entre aspas, pedaços, né? Faz muito sentido. Tudo bem. Os elétrons, por sua vez, são partículas subatômicas com carga negativa que orbitam ao redor da esfera positiva, de acordo com esse modelo, o de Thomson. Os elétrons são responsáveis pelas propriedades químicas dos átomos, pois são eles que determinam como os átomos interagem com outros átomos em reações químicas. Além disso, os elétrons têm carga negativa e massa muito menor em comparação com o núcleo atômico, que contém prótons e nêutrons. Os elétrons têm uma massa desprezível em relação ao átomo como um todo, portanto, a maior parte dessa massa do átomo está concentrada no núcleo central, que contém prótons e nêutrons. Agora, eu vou falar algumas diferenças do modelo de Dalton para o de Thomson. John Dalton propôs a teoria atômica no início do século XIX, lembrando, no início do século XIX, onde ele tentava explicar a existência de átomos indivisíveis e indestrutíveis, e que todos os átomos de um mesmo elemento químico eram idênticos. No entanto, Dalton não considerava a existência de cargas elétricas nos átomos. Mais tarde, muito tempo mais tarde, praticamente um século, no final do século XIX, Thomson descobriu o elétron, uma partícula subatômica com carga negativa, e propôs o modelo do átomo de Thomson, que tinha uma distribuição uniforme de carga elétrica em toda a esfera do átomo, com elétrons embutidos nela. Esse modelo foi uma grande contribuição para a compreensão da estrutura atômica e abriu caminho para a descoberta posterior do núcleo atômico por Rutherford e outros cientistas. Agora, eu vou fazer uma recapitulação do que eu havia falado antes sobre o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson, para deixar o conteúdo bem fixado na cabeça de todos. Voltando um pouco no passado, o modelo atômico de Dalton, que foi proposto no início do século XIX, falava que os átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Próximo. Todos os átomos têm um elemento, são idênticos em massa e propriedades químicas. Próximo. Átomos diferentes têm massas diferentes. Próximo. As reações químicas envolvem a combinação de átomos em proporções definidas. O modelo de Dalton
foi bem importante, porque estabeleceu a base para a teoria atômica moderna e ajudou a explicar muitas das propriedades químicas dos elementos. Agora vamos voltar lá no modelo atômico de Thomson, um pouco depois do de Dalton. O modelo atômico de Dalton foi proposto no final do século XIX. Postulava que os átomos eram compostos por elétrons negativos distribuídos uniformemente em uma esfera de carga positiva. O modelo foi conhecido como modelo do pudim de ameixa, ou panetone de ameixa, pois os elétrons eram comparados a ameixas em uma massa de pudim. Por esse motivo. O modelo de Thomson foi importante porque foi o primeiro a sugerir que os átomos não eram indivisíveis e ajudou a estabelecer a existência de elétrons. Espero que tenham gostado da apresentação sobre o modelo atômico de Dalton para o modelo atômico de Thomson. E é isso. Tchau!